Para chegar ao trabalho, José gasta 2 horas e 30 minutos dirigindo a velocidade média de 75 km por hora. Se aumentar a velocidade para 90 km por hora, o tempo gasto em minutos para José fazer o mesmo percurso será... Bom, nessa questão é bem simples de se enxergar a maneira na qual usaremos a regra de 3. Bom, se a 75 km por hora ele gasta 2 horas e meia, a 90 km por hora ele gastará quanto tempo? Antes de começar os cálculos, precisamos tomar nota de que a questão quer o tempo em minutos. 2 horas é a mesma coisa que 120 minutos. 120 minutos mais 30 minutos é igual a 150 minutos. Quanto mais rápido você se locomover, menos tempo levará para você atingir o seu destino final. Sendo assim, a grandeza velocidade e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. E sendo inversamente proporcionais, multiplicaremos de maneira linear. 75 vezes 150 é igual a 11.250. 90 vezes x, 90x. Passando 90 para o outro lado dividindo, ficamos com o resultado de 125 minutos, ou seja, a letra D. Vejamos agora essa questão. 3 funcionários fazem um determinado trabalho em 60 minutos. 5 funcionários com a mesma eficiência fazem o mesmo trabalho em... E aí temos 5 alternativas. A primeira coisa que faremos é agrupar os dados. 3 funcionários estão para 60 minutos e 5 funcionários estão para X. Quanto mais funcionários realizarem um serviço, menor será o tempo para concluir esse serviço. Sendo assim, a grandeza funcionários e a grandeza tempo são inversamente proporcionais. E como vimos na parte teórica, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, nós simplesmente multiplicamos os dados de maneira linear. Sendo assim, multiplicaremos o 3 por 60 e o 5 por x. Ficamos então com 5x igual a 3 vezes 60, que fica igual a 5x igual a 180. Passamos o 5 para o outro lado da igualdade dividindo e ficamos com 36. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Na maquete de uma praça pública construída na escala 1:75, o edifício da prefeitura de 13,5 metros de altura está representado com a altura de... Primeiramente, cada 1 centímetro da maquete representa 75 centímetros na vida real. Dentro dessa proporção, a questão quer saber quantos centímetros de maquete teríamos para representar 13,5 metros de edifício. Lembrando que 13,5 metros é a mesma coisa que 1.350 centímetros, fazendo a conversão. A regra de 3 fica da seguinte forma: 75 está para 1 e 1.350 está para x. Realizando todas as contas, chegamos ao resultado 18, ou seja, 18 centímetros, a letra B. No mesmo instante em que um prédio de 5 metros de altura projeta uma sombra de 18,5 metros, a sombra projetada por uma torre de 200 metros de altura é de... Basicamente o que a questão quer saber é que se 5 metros estão para 18,5, então 200 estão para quanto? Realizando a multiplicação cruzada, nós teremos 5x igual a 18,5 vezes 200. Ficamos então com 5x igual a 3.700. Passando o 5 para o outro lado da igualdade dividindo, ficamos com 740, ou seja, a letra C. 15 fiscais iam vistoriar todos os estabelecimentos comerciais da zona sul da cidade em 25 dias, trabalhando 8 horas por dia cada um e todos com a mesma produtividade. Depois de 5 dias completos desse serviço, a Superintendência Regional solicitou, em regime de urgência e com pagamento de hora extra, que os 15 funcionários passassem a trabalhar 10 horas por dia para finalizar a vistoria em menos dias do que os 25. Considerando que a solicitação foi atendida e que os funcionários continuaram o trabalho com a mesma produtividade, a vistoria completa dos estabelecimentos comerciais da Zona Sul ocorreu em um total de... Bom, vamos por partes. No início da questão, nos é dito que 15 fiscais irão vistoriar estabelecimentos em 25 dias, trabalhando 8 horas por dia.
Se continuarmos lendo a questão, veremos que os fiscais já trabalharam 5 dias. Isso quer dizer que, se considerarmos o ritmo inicial, ainda faltam 20 dias para terminar o serviço. No meio da questão nos é dito que, por conta de uma urgência, os fiscais terão que trabalhar 10 horas por dia para poder bater a meta mais rápido. E é agora que entra a questão: se trabalhando 8 horas por dia, eles terminariam o serviço em 20 dias? Trabalhando 10 horas, eles terminarão em quantos dias? Ora, quanto mais horas são trabalhadas por dia, consequentemente, menos dias serão necessários para terminar o serviço. Sendo assim, a grandeza horas e a grandeza dias são grandezas inversamente proporcionais. E sendo inversamente proporcionais, nós iremos multiplicá-las de maneira linear. 8 vezes 20 é igual a 160. 10 vezes x igual a 10x. Passando o 10 para o outro lado dividindo, ficamos com 16, ou seja, 16 dias. Porém, eles já trabalharam 5 dias. Sendo assim, no total, seria 5 mais 16, que é igual a 21 dias. A letra D.